Você sabia que a sobrevivência do povo judeu, a resistência aos ataques dos seus inimigos, Israel está sob ataque, Israel está em guerra, cercado de inimigos, mas essa sobrevivência depende das escolhas que o próprio povo judeu faz no seu dia a dia? As escolhas morais, éticas, os códigos sagrados entregues há mais de 3.300 anos ao povo judeu no deserto refletem ao destino, ao futuro de Israel até os dias de hoje, e é uma viagem que nós fazemos há mais de 3.000 anos para entendermos o porquê e quais são essas escolhas. As escolhas que podem fazer Israel prosperar e as escolhas que podem fazer Israel cair e perder. Israel já foi cativo da Babilônia, foi escravo no Egito, foi cativo persa, foi dispersado em uma nova diáspora que partiu do ano 70 pelo imperador Adriano e perdurou até 1948, quando, por fim, Israel passa a existir num só dia, cumprindo uma importante profecia. Mas eu quero convidar você, junto com Shemuel Zakai, que está aqui conosco, para entendermos. Sempre esteve nas mãos do povo judeu, sempre esteve nas mãos de Israel fazer uma escolha que pode levá-lo ao sucesso e que pode levá-lo ao fracasso. E você pode compreender um pouco mais comigo, continuando aqui neste nosso programa, nesta nossa classe magna, como isso afeta a tua vida aqui no Brasil, inclusive neste momento que nós estamos vivendo. Shemuel Zakai, a Parashá Re'eh é o tema desta nossa conversa de hoje. É, a porção veja, né, Shimon? Veja. Vejam vocês. Ou seja, as leis que vão reger a terra que eles passam a herdar dos seus inimigos que deverão expulsar, e as leis que fazem com que as terras deem os resultados e as garantias de que um povo precisa para se autodeterminar, para se defender, para existir e para prosperar. Então, as leis dessas entradas dos israelitas na terra de Israel vai incluir, né, as obrigação antes anunciada, que é se livrar da idolatria e de qualquer vestígio, de perguntar sobre qualquer coisa que tenha suas origens idólatras, e vai incluir as leis do dízimo, os dízimos da terra, os maserot, e também a tzedakah e os cuidados sociais com que esses cuidados monetários vão garantir sobre o cuidado dos pobres, de que muito enfatizado nessa porção Re'eh. E também as leis alimentares. Voltamos a compreender sobre a kashrut, os animais permitidos e proibidos para alimentação, e ainda os feriados sagrados, os Yamim Tovim, e a proibição de oferecer sacrifícios fora da terra da qual Deus designou. Ou seja, naquele momento ainda não revelado, mas que passaria a ser Jerusalém, o lugar aonde os sacrifícios possam ser oferecidos. Inclusive, ele também tem um lugar especial, ele dá um lugar especial para as festas e para os feriados judaicos que servem e serviram principalmente naquele período de concentração, ou seja, período de peregrinações que as tribos saem dos seus próprios lugares para exatamente celebrar e festejar os resultados obtidos daqueles que cumprem as leis descritas exatamente nessa porção da Torá que aprendemos no decorrer dessa semana e que finalizaremos com a leitura pública, né, e o comentário que ainda vai acontecer no decorrer desse Shabat, irmão. Eu gostaria de avançar um pouquinho. São diferentes itens que acontecem no mesmo momento dessa conversa que Moisés vem tendo com o povo e repassando, né? Tudo que já estava escrito, já estava determinado. Parece um preparativo para um grande vestibular, né? Exato. E ele estava preparando o povo de Israel
para passar na prova e entrar na terra prometida, né? Tudo certo, é a receita. Era a receita, olha, façam isso, façam aquilo, essa questão você resolve dessa forma, e justamente uma coisa que chama muita atenção, e eu gostaria de começar por esse item, ele não é o primeiro, ele está no meio de todas essas regras, leis que Moshe traz, esses códigos, né? O primeiro código é justamente as escolhas que Israel poderia fazer entre as bênçãos e as maldições. Exato. Esse seria o primeiro, né? Então, quando você quando você vê alguém dizendo que Israel foi amaldiçoado, isso é uma falácia. O que é uma falácia? A mentira é a mistura de fatos verdadeiros com mentiras, né? Falácia. Por que é uma falácia? Porque Deus nunca amaldiçoou Israel, muito pelo contrário, né? Deus abençoou Israel eternamente, é uma promessa eterna, não tem como ele quebrar a sua própria palavra, né? E começou com Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? E todas as nações serão benditas em ti, como um estatuto perpétuo, né? Então, não tem como Deus mudar de ideia e amaldiçoar Israel, porque todas as vezes que ele foi mudar de ideia, Moshe voltava a atenção de Deus novamente para aquelas promessas que haviam sido feitas, né? E, em definitivo, Deus amou o seu povo e continuaria, mas colocou um estatuto para que eles escolhessem. Vocês são livres, vocês são meu povo, mas vocês não são meus escravos. Afinal, eu os libertei da escravidão do Egito. Mas vocês são meus, enquanto vocês quiserem ser meus, né? E aí é que vem o ciúme das nações. E enquanto vocês quiserem ser meus, vocês serão abençoados eternamente, né? Vocês cairão porque são homens, farão péssimas escolhas, mas quando retornarem a mim, serão ainda 1000 vezes abençoados. Exatamente. Esse é o ciúme. Então algumas nações dizem: Israel foi amaldiçoado, é um povo terrível. E na ocasião dessa gravação, eu li algo no Instagram. Se você não nos segue no Instagram, siga @Sinagoga no Sim Brasil. Simples. Segue lá. É uma rede social diferente aqui do YouTube, que é interessante. E algo me chocou lá, porque alguém falou: vocês, judeus, vocês são arrogantes. Vocês pecaram. Enquanto vocês não se humilharem e não pedirem perdão pelo pecado de vocês, vocês vão continuar morrendo nas mãos desses terroristas. Eu li isso hoje na ocasião dessa gravação lá na nossa página. Gratuitamente ele foi lá e escreveu isso aí, destilou o ódio e o ciúme que ele tem. E aí nessa frase ele fala: vocês foram amaldiçoados. Os judeus foram amaldiçoados. E não, os judeus têm uma escolha. A escolha das bênçãos ou a escolha das maldições. A conduta judaica é que vai definir. Por isso que na abertura eu falei, existe uma escolha que o povo de judeu faz que leva-o para o sucesso, para a vitória, para a prosperidade, ou pode levá-los para a diáspora, para o cativeiro, para a destruição, para o holocausto. São escolhas que o povo judeu faz, mas sempre a vitória ou a derrota esteve na mão do povo judeu. Eles escolheram. Mas antes de nós nos aprofundarmos disso, eu acho que tem algo que é muito importante ser dito hoje, que Moshe ensina ao povo de Israel algo muito importante para que ele não seja levado a escolher o caminho errado. Que é quando Moshe nos mostra como identificarmos falsos profetas e sedutores. Ele ensina o povo, ele dá a cartilha, e de uma forma muito simples, para que o povo de Israel tivesse, Shmuel, a capacidade de identificar os falsos profetas. Ora, como eu posso identificar um falso profeta? Em contraste com o que nós vivemos hoje, onde todo mundo fala muita coisa ao mesmo tempo e cada um tem uma maneira de falar, cada um tem a sua própria crença, a sua própria religião. Ora, como o judeu identifica um falso profeta? Está lá aos olhos de todos, mas quem não consegue entender a Torá sob o olhar judaico não consegue compreender como identificar um falso profeta, Shmuel. É uma
é uma lição que Moshe dá exatamente aos hebreus que viveram durante mais de 230 anos na presença do Egito. E o Egito tinha essa manifestação, essa atmosfera mística, né, e religiosa dos seus magos, com as suas previsões, pessoal. As suas previsões. Então, você pode separar alguém que tem o dom de previsão com o dom da profecia. Você pode fazer a distinção de um profeta e de um vidente. Qual que é a diferença? O profeta é aquele com quem Deus escolhe trazer revelações que possa estar à frente do seu tempo no curto, no médio e no longo prazo. E essas coisas poderão vir a acontecer. O vidente é a pessoa que tem o dom, né? Como qualquer outro dom, ou de jogar bola, ou de fazer, de construir coisas, que são dons que possam ser desenvolvidos. De repente a pessoa tem um dom de prever as coisas, isso possa ser desenvolvido, como os egípcios acabaram dominando essa arte e os hebreus viveram por muito tempo sob a influência exatamente desse encantamento que os egípcios tinham e ainda tem. E ainda tem esse encantamento, né? Todos os povos que passaram pelo Egito, principalmente a Alexandria de Alexandre o Grande, e depois muitos dos sábios que passaram por essas experiências podem testemunhar do que o Egito, da forma como o Egito ainda é influenciado por esses encantamentos, que é a distinção que você tem de um vidente e tem de um profeta. O profeta vai ter as descrições e as características dadas pela Paraxá, pela porção Breê, e veja, que são exatamente as confirmações das suas falas. Posso colocar aqui o texto em hebraico? Vamos analisar do hebraico. Eu inclusive indico você que me acompanha, meu amigo e minha amiga, que sempre que for estudar a Bíblia de forma profunda, que você busque as origens do hebraico. Por quê? Porque a Torá ela foi escrita em hebraico. A lei judaica, a lei de Moisés, pejorativamente dizendo, né, a lei de Moisés é muito dura, ela é muito terrível. Não. A lei não é de Moisés. A lei é divina. E ela não é simplesmente uma lei que te proíbe disso ou daquilo. Não, ela protege você, ela protege a sua vida. O Egito caiu, os gregos caíram, os romanos caíram, os persas caíram, a Babilônia caiu e o povo judeu está vivo até os dias de hoje. Então a lei ela não está aqui para matar. A letra não mata, como dizem. Esta lei ela faz você prosperar e viver indefinidamente, para sempre, porque as promessas são eternas. Bom, vamos lá, vamos ver o que diz o hebraico, o que Deus disse a Moisés e Moisés transmitiu ao povo judeu a respeito de como identificar um falso profeta. Se aparecer entre vocês um profeta ou um adivinho que lhes dê um sinal, né, dizendo, sigamos, olha lá, olha o detalhe, sigamos e adoremos outros deuses que vocês não conhecem, que vocês não conheceram, mesmo que o sinal ou o presságio lhes foi mencionado se cumpra. Veja bem, você não analisa um falso profeta pelos sinais, porque os sinais se cumprem. No Egito se cumpriu. Balaque, né? Balaão, né? Balaão era um profeta das nações que foi contratado para amaldiçoar Israel, mas ele não era um profeta de Deus, ele era um profeta das nações. Né? Olha, já temos 2 detalhes. O profeta te chama, sigamos e adoremos outro Deus, que não é o seu Deus. No caso aqui, ele está falando direto para o povo de Israel, que não é o Deus de Israel, né? Mesmo que o sinal ou presságio lhes foi mencionado, se cumpra. Não deem ouvidos à palavra daquele profeta ou daquele adivinho, pois o seu Deus está testando você para ver se você realmente ama o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. É somente o seu Deus, o Deus de Israel, que vocês devem seguir, a quem vocês devem reverenciar, cujos mandamentos que vocês devem observar, cujas ordens vocês devem obedecer, a quem vocês devem adorar e a quem vocês devem se apegar. Shemuel, a primeira parte
ela é muito simples, mas ela também é muito difícil de ser compreendida porque existe um véu que impede que a maioria das pessoas que não tem essa ligação, por isso que a Torá, ela é liberdade, porque ela tira este véu e você passa a entender o que é um falso profeta, né? Aquele que te convida para adorar outro Deus, mas quem é o meu Deus? Bom, para o judeu é o Deus de Israel. E mesmo que ele dê sinais e esses sinais se cumpram. Se ele não for... se ele não estiver falando do Deus de Israel, se ele não estiver representando o Deus de Israel... Agora, o que faz um profeta ser verdadeiro? O profeta que é verdadeiro é o que ensina de acordo com a Torá, né? Então, não só os sinais. Ou seja, se o profeta que deu o sinal e aquilo se concretizou, mas depois do teu sinal ele ensinar diferente do que ordena a Torá, então essa é uma característica de que ele é um falso profeta. Ele pode andar sobre as águas, ele pode multiplicar os pães, ele pode fazer o coxo andar, ele pode fazer todas as coisas. Mas se ele te ensinar um culto diferente, não é. Se ele te ensinar que a sua conexão com Deus é através de algum tipo de intermediário, tipo, para você falar com Deus, ninguém vai a ele senão por mim. É um perigo. Isso é um perigo, né? É um perigo. E aí, pessoal, que você precisa entender por que a religião hoje, eu não posso nem citar aqui, mas para os bons entendedores vão compreender que quando a religião ela anula a Torá, a palavra de... Vamos para deixar mais didático, Shemuel, vamos trocar a palavra Torá pela palavra de Deus, pela lei divina, pelas ordenanças divinas. Porque quando a gente fala Torá, alguém vai dizer assim, não, mas a Torá é um livro que ninguém usa mais, né? Não, mas é isso. A Torá e a palavra de Deus é a mesma coisa. É porque assim, a palavra de Deus no contexto cristão é uma coisa. É uma coisa, exatamente. A palavra de Deus no contexto muçulmano é outra coisa. É outra coisa. Agora, quando um judeu fala a palavra de Deus, o cristão pode não entender. Mas da onde Porque a palavra de Deus para o cristão, ela é o Novo Testamento. O Novo Testamento. É verdade. Então, se eu falo assim, não, a palavra de Deus, ele vai estar entendendo que eu estou validando. Eu vou estar validando o que ele considera sagrado. Por isso que nós trouxemos aqui a necessidade de você ouvir a palavra original, que veio da onde? Veio do deserto, escrita em hebraico. Ela foi ouvida de Deus e já foi transcrita. Quando eu falo palavra de Deus, a palavra de Deus, que é a mesma Torá, e que ela é confirmada pelos profetas através do Taná. Então, a palavra de Deus para o judeu, ela vai ser a Torá, os 5 livros da Bíblia, os profetas e os escritos. Isso é a palavra de Deus para o judeu, né? Então, depois, para o cristianismo, pode ser a mesma coisa para uns, com o acréscimo do que chama-se Novo Testamento. O que para o judeu, isso é uma outra literatura. Então, quando você tem alguma autoridade religiosa, e esse é um profeta que faz milagres, e ele ensinar que a palavra de Deus está inadequada, está equivocada, chamada de Velho Testamento, que ela foi renovada, você já desconfia. Você já pode desconfiar, porque há uma anulação exatamente do que Deus determinou. Por que é a palavra de Deus? Porque a Torá, ela foi ouvida por 3 milhões de hebreus que saem do Egito. Ela foi claramente ouvida e Moshe ouvia e escrevia, que é a Torá, a lei escrita, né? A lei escrita e a lei oral foram entregues juntas no Sinai. E todos os profetas que falaram a Israel, eles falaram em prol de Israel na direção da Torá. Nenhum dos profetas que vieram depois de Moisés, ele falou contra a Torá. Todos eles reafirmavam a aliança de Israel
com a lei divina. Então, quando você tem um outro livro que anula tudo aquilo que Deus havia dito, então é uma característica para nós, judeus, de suspeita, né? Não importa quantos milagres. Ele ressuscitou o morto. E daí? Se ele falou contra a Torá e contra os profetas, ele não é um profeta de Deus. E ele para o judeu. E ele modificar o culto. Exatamente. Ele modificar o culto, porque o culto é o avodá, é o serviço, é a conexão. Quando isso é mudado, também é uma característica de falso profeta. Tá aí, então, para você entender justamente o que torna como identificar um falso profeta. Como o judeu identifica um falso profeta, ok? Para deixar claro. Vamos separar as coisas. Eu sei que nós temos aqui um grande público cristão e você que nos acompanha é muito bem-vindo para entender. Afinal de contas, nós temos que estudar, nós temos que aprender e aprender de todos os lados para você então ponderar o que faz sentido para você ou não. Então, seja muito bem-vindo. Estamos aqui trazendo como o judeu identifica o falso profeta. Eu acredito que agora você... que de repente porventura é cristão. E por que nós falamos com o público cristão? Porque o público cristão ama Israel, acompanha o nosso trabalho e está aqui, né, acompanhando e aprendendo, né, sobre Israel, sobre o povo judeu. Então vocês fazem parte aqui do nosso público, especificamente, né, nesta transmissão. E sejam muito bem-vindos. E estamos trazendo justamente como o judeu identifica um falso profeta, né? E agora você pode compreender o porquê das diferenças, até as diferenças religiosas entre o judaísmo, entre o cristianismo, né, que se respeitam, né? Se respeitam, são nossos irmãos e são respeitados. Mas é a oportunidade de você se aprofundar um pouquinho mais. Exato. Coloca na tela para nós mais um trechinho, né? Você vê em hebraico aí e diz: quando aquele profeta ou adivinho de sonhos, tal pessoa será condenada à morte por ter incitado a deslealdade ao seu Deus, que o libertou da terra do Egito e que o redimiu da casa da servidão para fazê-lo desviar-se do caminho que seu Deus ordenou que você seguisse. Assim, você varrerá o mal do seu meio. Bom, são dois itens importantes aí também, né? Aquele que fez você desviar-se do caminho que o seu Deus ordenou. Agora, é preciso saber o caminho. Qual é o caminho que Deus ordenou para que eu não me desvie dele, para que eu conheça e consiga identificar quem é um falso profeta? Então, para eu entender e conseguir saber quem está tentando me enganar, eu preciso conhecer a lei, eu preciso conhecer os caminhos. Como? Né? O que são esses caminhos? Porque quem não sabe de nada, qualquer coisa serve, qualquer coisa é verdadeira. Por isso que o conhecimento é libertador. E a ignorância, ela é uma prisão e ela é um barco sem leme. Qualquer vento que soprar vai levá-la, e muitas vezes, para o abismo, para a contrariedade do que Deus quer para o seu povo. Exatamente. Então, sem conhecer o caminho, sem conhecer as leis... Não é possível. Não é possível você fazer essa distinção de quem é e de quem não é, né? E para quem? E quem é que precisa dessa distinção? É importante que há proibições que Deus faz para o judeu, que ela não é exatamente uma proibição para o não-judeu. Para o não-judeu. Essa, por exemplo, não é. Essa proibição de outros deuses, Moisés está transmitindo para o povo judeu aprender a identificar. Porque há pouco tempo atrás, se você pega agora a cronologia histórica da caminhada do povo judeu no deserto, esse momento aqui ele não está muito distante da guerra com os moabitas, né, onde milhares de homens judeus caíram em desgraça por adorarem outros deuses, Shemuel. Então, não faz muito tempo que isso aconteceu na história bíblica do povo judeu, certo? Então, é por isso. Os medianitas, né? Os medianitas. Os medianitas foram... Exatamente, não são os medianitas. Os medianitas envolveram os judeus num culto diferente. Diferente.
é chamado de licenciosidade. Licenciosidade. Fizeram assim, ó. Tem o texto aqui, Shimão. Vou colocar, me permita mostrar para os nossos irmãos, que é o seguinte. E ele diz, porque se teu irmão, o filho da tua mãe, ou teu filho, ou filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo mais chegado, te seduzirem em segredo, dizendo, vem, adoremos outros deuses, os quais nem tu, nem teus pais conheceram. Dentre os deuses dos povos ao redor de você, próximos ou distantes, em qualquer lugar de uma extremidade da terra a outra, não assenti, nem dai ouvidos a nenhum deles, nem mostreis piedade, nem compaixão, e não escondais o assunto. Mas tire a vida dessa pessoa, que sua mão seja a primeira a matar essa pessoa, seguida pela mão do resto do povo. Apedrejem até a morte. Parece uma coisa dura, né? Apedrejem até a morte essa pessoa por ter procurado afastá-los do seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Assim todo Israel ouvirá e ficará com medo, e tais coisas más não se farão mais no meio de vocês. Por quê? Cada vez que Israel ouvia, e por que essa palavra está sendo tão forte aqui, né? Porque cada vez que Israel caía e seguia outros deuses, Israel morria. Israel morria. Israel sofria com as pragas. E isso que nós relatamos aqui aconteceu no meio do povo de Israel, né? Essa licenciosidade, ela foi colocada em prática e o povo de Israel morreu. Aos milhares morreram naquele dia, e a praga cessou quando um príncipe do povo, né, foi transpassado com uma lança, e aí houve ali um cessar daquela praga. Mas essa licenciosidade, vamos ali, não é nada, vamos ali, né, ver o meu Deus, vamos só fazer uma refeição, não faz mal algum. Então ao judeu não permitido. Era inofensivo, não. Não é permitido. Né? O bezerro de ouro também era uma coisa aparentemente inofensiva, ela não visava substituir, né? Não é Deus que está sendo substituído, é o Moshe que não apareceu, de repente foram pegos numa idolatria. O encantamento dos medianitas também, das medianitas. Então, inclusive nesta porção está a proibição, né, sobre o lugar de culto, né, o lugar de culto, aonde vai ser feito o culto. Então, esse cuidado, o que é o culto para nós? O culto que chamamos de avodá é o serviço, e é um serviço vinculado ao coração, né? Então, quando diz assim, e me servireis de todo o vosso coração, esse serviço de todo o vosso coração é a conexão, é exatamente a religiosidade e espiritualidade judaica, de quando fazemos as nossas rezas, do período em que fazíamos os nossos sacrifícios no templo sagrado, e que depois disso, isso foi transformado nas orações. Então, quando alguém altera esse culto, esse serviço, e cria as intermediações, já houve mudança. É um fogo estranho. É um fogo estranho que extremamente proibido para o judeu. O que pode ser inofensivo para outros povos, pode ser grave. Porque o idólatra, o cristão, ele não é idólatra, né? O budista, ele não é idólatra. Algumas linhas judaicas trazem essa visão, né? Que o idólatra é o judeu que sabe da verdade e pratica a idolatria. É aquele judeu que deixa o seu Deus para ir adorar outros deuses. Esse é o idólatra. Então você não vai ver um judeu por aí xingando um cristão. Não, porque você está na idolatria, porque você tem que se converter, porque você tem que vir aqui e agora nós vamos transformar você. Não é assim, né? Então aqui é muito enfático essa mensagem, mais uma vez, essa mensagem está sendo transmitida ao povo de Israel, né? Justamente, quem é o idólatra? É aquele que adora outros deuses. Exato. Então, é fácil você entender, como Deus pessoalmente, vamos entender assim, né? Ele tirou Israel de um outro povo que não permitia a sua saída. Ele o conduziu pelo deserto, abriu o mar, né, brigou com os egípcios, afogou o seu exército, sustentou no deserto, deu pão, deu água, climatizou,
e aí introduziu na terra que prometeu. Ou seja, na revelação do Sinai, Deus falou pessoalmente, ou seja, todos ouviram Deus, que só falava com Moshe, falou com todos os demais judeus. Agora, qual é o pacto? Eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quando, a partir desse momento, nós adotamos qualquer intermediação, aí nós tornamos grave essa transgressão, essa violação. Porque, Shemuel, há uma confusão, algumas pessoas acusam, né? Mas Moisés era um intermediário entre Israel e Deus. Qual é a diferença, né? Nesse sentido de Moisés ser o intermediário e qual era o papel, né, desse intermediário que Moisés ocupava. Há uma diferença de papel, né, de efetividade desse papel de intermediário que Moisés fez entre Deus e Israel. Como né? que é essa intermediação? Né? E se é uma intermediação? O que é considerado como intermediação é quando o judeu fala com Deus através de uma terceira pessoa. Isso é intermediação. Você tem um intermediário que está entre você e Deus. Moshe nunca foi isso para Israel. O que acontece é que quando Deus se revelou, ou seja, se apresentou pessoalmente para Israel, antes disso, só o próprio Moshe que ouvia Deus falar. E todos os outros ficavam na dúvida se era o Deus dos patriarcas ou se ele falava com outras divindades ou até sabia da magia egípcia. Não sei. Ninguém tinha certeza. Acontece que 50 dias depois da saída do Egito, ainda havia essa dúvida no coletivo. O que Deus propôs? Disse, Moshe, no terceiro, em 3 dias vou aparecer a todos vocês. Então, ordene aos homens que se banhem, se purifiquem, afastem das suas esposas, demarquem esse monte, o Monte Sinai, e não permita que ninguém toque no monte e nem os animais, porque aquele que tocar vai morrer. E no terceiro dia eu aparecerei, você me perguntará e eu te responderei, e todos ouvirão que eu falo com você. E aí essa experiência aconteceu. Todos tiveram a visão de como o monte e a natureza reagiu diante da presença divina, e todos ouviram Deus falar. Não viram nada além da reação do fogo, da montanha, do tremor, das nuvens, mas não viram semelhança alguma. E aí eles ouviram todas as palavras dos 10 pronunciamentos, que nós chamamos de os 10 mandamentos, e quando Deus terminou de citar os 10 mandamentos, eles tiveram uma reação coletiva, ou seja, o pânico e o medo misturado com revelação, com satisfação, se apoderou de cada um deles. Então eles disseram assim, pode o homem ouvir um Deus vivente e continuar vivo? Né, eles fizeram essa questão. Aí, nessa dúvida, eles falaram, Moshe, fale tu conosco e não Deus. O que Moshe falou? Moshe, ele passou a receber a Torá mediante ao pedido do coletivo. Deus falava por Moshe e Moshe escrevia a Torá. Não é o contrário. Não é o contrário, Moshe, nós vamos falar com você e você fala com Deus. Não, Deus fala com você e você fale conosco. Ou seja, é o inverso. Agora, quando nós temos que falar com Deus, eu não falo pela mediação de Moshe. Eu trato diretamente com Deus. É o que Deus exige. Até porque a história de ligação entre Deus e Israel, ela continuou após a partida de Moshe. Porque nós estamos no momento aqui do estudo do texto, né, da Torá, da narrativa. Esse era um dos últimos momentos em que Moisés estava transmitindo ao povo a palavra de Deus. Após esse momento, né, Moisés então acaba se retirando, ele morre aos 120 anos e uma nova liderança assume. E depois de Josué, aí segue-se toda uma sequência até que Israel tem os seus profetas, né? Israel tem os reis, os juízes, os reis e os profetas, né? Um conselho de 70 anciãos. Então, esse papel de intermediário, ele
não tem o mesmo sentido de perdão de pecado. Porque algumas interpretações trazem, não, depois de Moisés veio o sumo sacerdote, o Cohen. Ele era o intermediário, não havia perdão de pecado sem o Cohen. Então fazem uma mistura entre essas duas figuras para justificar uma outra, né? Mas, veja, o errado é você obrigar, né, querer obrigar o judeu a ser... A única forma do judeu ser perdoado de seus pecados é ter um intermediário. E isso não existe dentro da crença judaica, dentro da lei judaica, não há um intermediário para perdão de pecado. Por quê? Bom, a primeira figura era Moisés, o primeiro intermediário, né, utilizado, que algumas religiões implicam a Israel. Não, vocês têm Moisés como intermediário. Não, Moisés não era o intermediário de perdão de pecado. Não, então vocês têm o Cohen. Esse era o intermediário de perdão de pecado. Se não fosse o Cohen, vocês não seriam perdoados. E também não é nada disso. O Cohen era uma função prática do serviço sagrado, que só podia ser executado pelo Cohen. Mas o perdão do pecado não vinha através do Cohen. Ele acontecia através do perdão divino. Exato. O Cohen, ele é exatamente o oficiante dos sacrifícios, né? Israel foi colocado como sacerdote dos povos, né? Israel foi colocado como nação sacerdotal. Ou seja, o que é a nação sacerdotal? Em que o filho primogênito, ele ensina os seus irmãos. Ele é um professor. Isso. O Levi, ele teve essa função. Então os levitas, da onde saem os Coanim, eles também tinham essa função. Então os levitas, eles eram os professores. Então, todos os outros irmãos poderiam ter ofícios diferentes. Eles poderiam fazer qualquer outra atividade comercial. Da lã, do gado, do leite, dos grãos, da produção. Mas Levi não. Levi, ele tinha uma única profissão, que é de ser o professor, é o que ensina, o que estuda para ensinar. E aí, esses serviços religiosos, eles não poderiam ser feitos por qualquer outro dos irmãos. Só pode ser feito por Levi, pelo levita, porque o levita ele estava destinado a oferecer esses sacrifícios. A oferta do sacrifício em si, ela não é uma mediação. Por quê? O sacerdote tinha que oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado e depois ele poderia oferecer pelo pecado de todo o povo. Agora, a questão do perdão, ela não é mediante o sacrifício do sacerdote. Ela é mediante o arrependimento do pecador. Do pecador. Né? O sacerdote era um operador do serviço do templo. O sacerdote Ele era um funcionário. Vamos trazer aqui de uma forma muito simplista. O sacerdote era um funcionário público do povo de Israel que fazia o determinado... Quando você precisa de um serviço público, você vai numa repartição pública, tirar uma certidão, tirar um documento, uma autorização, um alvará. Não é o operador da repartição que te deu o alvará. É o Estado. O Estado te deu o alvará. O operador, se ele não tivesse ali, outro faria o serviço. Se aquele outro não tivesse, outro faria, outro seria substituído. E o Cohen também. Agora, quem é que te dá o alvará? É o operador? Significa que se o operador ali morrer, ninguém mais tenha o alvará? Para ter um comércio, para fazer um evento, enfim, alvará, a liberação. Exato. Não. O Estado vai colocar outro para operar essa máquina. O ofício no templo, o ofício sagrado, era assim. Ele tinha os seus operadores, cada um tinha sua função. Existia uma hierarquia, uma linhagem de pessoas que estavam aptas para fazer aquela operação. E a parte sacrificial também era. A pessoa que pecava, ela tinha que oferecer um determinado... E quem oferecia não era o Cohen que oferecia o sacrifício, era o pecador, realmente. O pecador chegava com a pomba, chegava com o carneiro, chegava ali com a farinha. Ele é que trazia o sacrifício, mas ele não estava apto para operar, para fazer o trabalho. Quem fazia? O Cohen, mas ele fazia em nome, né, pelo
pecador que tinha trazido ali e que tinha necessidade, no caso, de ser perdoado, ou oferecer um sacrifício de agradecimento e por aí vai. Mas quem agradecia não era o Cohen, era o... A intenção do culto é sempre quem está oferecendo. Exatamente. Ou seja, se a minha intenção de culto é de arrependimento, de gratidão, né, de todá, então eu levo essa intenção e ela é executada pelo Cohen. Mas o culto é meu, direto. É teu. O mérito é teu. O mérito e o culto. Né? Então, agora, o ofício, sim. O ofício só tinha permissão, o levita, né? E os Coanim nas suas devidas funções. Mas o mérito que era pedido em nome do sacerdote, né? O sacerdote falar... Eu te perdoo. O sacerdote falar, não, peça para Deus me perdoar, e o sacerdote vai falar com Deus. Deus diz que te perdoou. Não, esse papel não. Nunca que teve. É a mediação. Então o Kohanim, os levitas, eles não têm o poder, não têm a prerrogativa de perdão de pecados. Então o judeu, ele não ora para o Cohen. Ele não ora em nome do Cohen. Ele não pede em nome do Kohanim. E o judeu nunca pediu em nome de Moshe, né, para ser perdoado. Tanto é que não existe uma ligação. Não existe. Você pode procurar no judaísmo. Em toda a lei judaica. Não existe uma ligação em que o judeu precise de um terceiro para se ligar aos céus. Não existe. Ele não precisa. O judeu não precisa acreditar em ninguém para ser salvo. Ele não tem um intermediário que o salva, que o tira do pecado, que perdoa os seus pecados. Não, quando o judeu vai fazer a Brit Milá, que é o pacto de Abraham, ele não faz a Brit Milá em nome de Moshe, ele não faz a Brit Milá em nome do Kohanim. É um mandamento. É um mandamento. É um mandamento prática. E pronto. Eu não guardo o sábado em nome de um intermediário. É um mandamento prático. Agora, o culto, que hoje os sacrifícios são revertidos nas rezas, nas orações, então na sinagoga tem o Razan. O Razan é o que conduz as orações, né? Então o Razan é o intermediário? Claro que não. O Razan é o que conduz a melodia das orações, né? Ensinando toda a congregação como rezar, como se direcionar. É o seguinte... O teu sacrifício vai te colocar na presença divina. Trate você com ele, se vire. É isso. Né? É isso. Ele não serve como mediador. Vá você... Até porque o Cohen, ele tinha que oferecer o sacrifício pelos seus pecados, ou seja, mostrava a fragilidade de que ele estava no mesmo patamar nosso. Tá no nível de ele igualdade. Podia morrer. Ele podia morrer se ele estivesse impuro, se ele estivesse de forma errada na presença divina, ele morria. Ele morria. E era substituído por outro. Pronto. Ele não é exatamente... Moshe foi substituído, os Kohanim eram substituídos, eles tinham um tempo de serviço, eles eram aposentados. É um conceito diferente. Totalmente diferente. Colocar um ET no lugar que esteja acima de todos os limites humanos para falar, esse é o que pode ser o meu mediador. Não há essa uma diferença. Exatamente. Então, é a diferença, né? Para você compreender justamente o papel. E o falso profeta, justamente, ele não poderia oferecer isso para o povo de Israel. Venham comigo. Agora vocês falarão com Deus a partir de mim. Eu agora represento Deus. Porque é diferente, né? Você falou na sua fala, Shemuel, foi muito brilhante. É diferente, né? Quando Israel precisa falar com Deus e pedir, é uma coisa. E quando Deus vai falar com Israel, é outra coisa totalmente. Deus usava os profetas para falar com Israel, para demonstrar Israel. Mas Israel olhava para o céu e pedia diretamente. Israel não ia até o profeta falar, por favor, intervenha por nós. Não. Eu olhava para o céu, clamava e se arrependia. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos Hana, né, que é a mãe do profeta Samuel. Então Hana, ela chega no templo, no templo
temporário, né, que era a tenda em Shiló, e ela está amargurada, ela começa a mexer com as bocas, ou seja, ela estava rezando, que é o que o judeu fazia, que é o que o profeta Daniel fazia da Babilônia. Então ela estava orando, ela estava rezando, e o Cohen Gadol, o que ele viu? O Cohen Gadol, que era o profeta, que era o sacerdote Eli, e via que aquela mulher falava, poxa, ela está embriagada. Ele se aproximou e falou, filha, não vem assim, filha, embriagada nesse lugar sagrado. E ela falou, não, a tua serva está angustiada. Então, a tua serva está angustiada, eu estou falando com Deus. O que o sacerdote ele disse? Filha, que seja feita conforme a tua palavra. Ele não fazia a mínima ideia com que assunto que ela estava tratando com Deus. Ele só falou, olha, então que seja feito, né? Seja feito de acordo com as suas palavras, que Deus te escute. Aí isso elimina a possibilidade de que o Cohen Gadol ele era um intermediário. Não, filha, deixe comigo. Eu mesmo vou falar com Deus e ele vai providenciar isso para você. Não, senhor. Então o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele não fez esse papel de mediação, porque Hana tratou com quem? Diretamente. Diretamente. Né? E foi ouvida. Né? Agora é o seguinte, vamos voltar agora para o começo. Nesse tempo que nós estamos aqui, nós não vamos ter tempo de abordar tudo, né? Por isso que nós temos o sábado, o Shabat, para analisarmos ainda mais. São muitos itens e são muito interessantes, Shemuel. Muito interessantes as diferenças, a riqueza de todo esse conhecimento. Mas eu quero voltar lá para o começo, as escolhas que Israel tinha. Porque nós estamos falando de bênçãos e maldições, né? Identificar o profeta para não ser amaldiçoado. Identificar um falso profeta, aquele que vai te levar para outro rumo, que não o que eu te ordenei, não o que eu te ensinei, não aquele que você se aliançou comigo, né? Então vamos em Deuteronômio 11, que é justamente os primeiros parágrafos desta paraxá, desta discussão, desta conversa que Israel tem com Moshe, ou que Moshe está tendo com o povo de Israel. Está aqui, do hebraico e a tradução em português, né? Veja, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, Passuque 27, verso 27. Vamos ao 28. Bênção, se obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, que hoje vos ordeno. 29. E maldições, se não obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, e seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando teu Deus te fizer entrar na terra, que estás prestes a entrar e possuir, pronunciarás a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. E isso acontece. Né? Isso acontece. O povo fica conhecendo quais são as bênçãos e quais são as maldições. Mas eu quero que você analise de forma muito simples e fácil de compreender. Bênção se obedecerdes os mandamentos que o teu Deus te ordenou. E maldição se não obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus. Aonde está a maldição? Aonde está a maldição? A maldição está, a bênção e a maldição está nas escolhas, não é no povo. Estão juntas, né? Num item só, no mesmo artigo da lei. Então, o livre-arbítrio ainda é o principal elemento que nos torna igual e semelhantes a Deus. De novo a pergunta, Shemuel. Aonde está a maldição? A maldição está na escolha. E não no povo. E não no povo. Deus nunca amaldiçoou um povo, senão Amaleque. Os amalequitas. Né? Moabe, Deus não amaldiçoou. Os moabitas, que Deus repudiou a ingratidão, ele proibiu de que eles não entrassem 10 gerações. Os egípcios são descendentes de Cã. Eles são malditos. Mas quem que amaldiçoou? Foi Noé, né? Foi o pai. Então, por isso que temos a mitzvah, honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Os nossos pais é o canal pelo qual Deus nos abençoa ou nos amaldiçoa. Então, por exemplo... Os pais têm o poder. Como indivíduos, têm o poder. Tem o poder de tirar a bênção que é eterna. A palavra do pai pode
pode mudar o seu Pode destino. mudar o destino. Então, quando Noé amaldiçoou Cã, então eles se tornaram submissos a seus irmãos. Por isso que Abraão não permitiu que o seu filho Isaac se casasse com os cananitas. Por quê? Porque eles eram limitados, travados, amarrados pela maldição de Deus? Não, senhor. Pela maldição do próprio pai, Noé, que amaldiçoou seu filho. E aí, Esaú e Jacó. Isaac abençoou um e amaldiçoou o outro? Não, senhor. As bênçãos que Isaac deu para Jacó é as bênçãos do primogênito. Mas Esaú também foi abençoado, né? São bênçãos diferentes. Então, não há um povo que Deus tenha amaldiçoado senão Amaleque, porque Amaleque, ele ultrapassou todas as linhas de que nenhum outro povo tinha ultrapassado depois de ver a presença divina. Amaleque, ele atentou contra o próprio Deus, né? E o castigo que Hashem fez contra Sodoma e Gomorra, contra a civilização do dilúvio, foi um extermínio. Eles não foram amaldiçoados, né? Foram exterminados, deixaram de existir exatamente pela sua iniquidade. Mas falar, tem um povo que é maldito por Deus. Qual é o povo que Deus amaldiçoou? Israel é que não é. Israel é que não é o povo amaldiçoado. Israel é o povo que Deus abençoou. Deus escolheu abençoar o povo de Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, para cada momento que alguém diz assim que vocês são malditos, não, os judeus são malditos, tem que pensar é como que isso vai voltar para você, né? Porque já é um decreto. Aí a outra coisa é o livre-arbítrio que Deus deu não só aos judeus, mas todos os povos. Os povos que não aceitaram a Torá também foi mediante o livre-arbítrio, porque Deus poderia impor. Deus poderia ser um proselitista que fala, não, ou você me segue ou vocês vão morrer. Que é o que a gente ouve, né? Nós ouvimos no nosso Instagram, aqui no YouTube, você pode olhar os comentários depois aqui, ou de outros vídeos, de pessoas falando assim, ou vocês se convertem, se arrependem, ou vocês serão destruídos. Vocês são amaldiçoados. Deus não falou isso para Israel, mas tem brasileiro, tem muita gente entrando aqui e dizendo isso para nós diariamente. Vocês são arrogantes, vocês são amaldiçoados, ou vocês se arrependem, ou seja, ou você se curva aos meus pensamentos, ou você vai ser destruído. Ele ocupa o lugar de Deus, né? Nesse momento ele se coloca na posição de juiz de um povo que ele nem conhece. São duas filosofias, né, proselitistas, né? São o cristianismo e o islamismo. Então, aquele que crê em mim está salvo. Aquele que não crê em mim já está condenado. Então, é forte isso aí. Então, se você... A questão de você não aceitar, você já é um condenado. O que o islamismo também tem a mesma percepção. Se você aceitou o Alcorão, você é um muçulmano. Você é considerado um justo. Se você não aceita o Alcorão, você é um pagão. Você não tem Deus. Você é um maldito. Você é um condenado. Então, o proselitismo é isso. E o judaísmo? Ele acha que a pessoa tem que aceitar a Torá para ser melhor? Para ser salvo? Não. O judaísmo entende que Deus fala com todos os povos, fala com o cristianismo através dos seus profetas, fala com o Islã através dos seus livros e dos seus profetas, e que o muçulmano, um muçulmano ou um cristão, ele não precisa se converter ao judaísmo para tratar com Deus e nem para ser salvo, né? Agora, ao mesmo tempo, o judaísmo ele entende que quando o judeu ele escolhe um outro Deus, uma outra divindade, ele se apostatou. Ele é um traidor do casamento da Ketubá, que ele assinou aqui nesse deserto que nós estamos falando, aqui quando Moisés fala, Deuteronômio. Depois leia a Parashá Re'ê, ela encontra-se no livro de Deuteronômio 12, de 12 a 13. É esse momento que nós estamos retratando aqui. Você tem a Bíblia na sua casa, você pode ler Deuteronômio 12,
e 13. Você vai ler essa paraxá, que é essa porção que nós estamos comentando aqui, e você vai entender a relação que Deus tinha com o povo de Israel. E era o pacto. E essa lei, justamente essas maldições, elas passariam a valer após Israel atravessar o Jordão e ocupar a terra. Porque muita coisa que acontece com Israel está ligada à terra. Por isso que não é superficial. Por isso que há uma dificuldade de compreender o que é o judaísmo e até onde o judeu pode ir. Porque uma coisa está amarrada à outra. A vida, a prosperidade, né, a sobrevivência do povo judeu está ligado à sua conduta, mas está ligado também à presença na terra de Israel, né? Está ligado à forma com que ele se alimenta, está ligado à forma com que ele se comporta, com quem ele casa, né? Como ele cria os filhos dele. Uma coisa amarra a outra. E essas leis, maldições e bênçãos, Israel poderia escolher, elas estavam ligadas à terra também, né? A terra de Israel é preponderante nisso. A terra que Deus escolheu para ali pôr o seu nome. Então, quem estava habitando na terra, um outro povo que não tinha o nível de conduta mínima em que a terra permitisse ficar. Então, a sua imoralidade, a sua injustiça, as suas idolatrias fez com que Deus esperasse a medida das suas iniquidades para que os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foram por quem Deus teve afeição, né, exatamente pela sua moralidade, pela sua justiça, né, por não se desviar das suas crenças. E aí Deus prometeu aos seus descendentes: seus descendentes serão melhores, vocês vão ensiná-los. E quando Deus se dispõe a resgatá-los da forma como resgatou, o mundo já não percebia mais a presença divina até quando Deus se envolveu no resgate dos hebreus no Egito. Quando todos passaram a ver e entender a presença divina. E aí, a terra em que Deus fez habitar o seu nome, ela só pode dar os seus resultados a partir do momento em que a ética, a moral, a justiça e a não idolatria seja um padrão do povo que ele resgatou. É o que o Shimon disse. É considerado uma traição. Você desposa uma noiva, né? Você tira ela da casa dos seus pais. Você tira ela da casa dos seus pais e leva para a sua própria casa. Para na sua casa ela levar outro homem para ter comportamentos imorais, o que ela vai merecer? Ela vai merecer ser castigada e, quando não, expulsa da casa. Então essas opções, né? Essas opções, elas estão na mesa. Essas opções são o que chamamos de bênção e maldições, né? A bênção e a maldição está no poder de cada um. O que você quer? Então nós temos a liberdade até para escolher o errado. Nós temos liberdade até para escolher a maldição. Porque você não é, em nenhum momento da história de Israel ou da história humana, você é obrigado a escolher o certo. Você tem uma escolha. E você conhece o certo e o errado. Coitado, a ignorância é a maior inimiga do homem, porque coitado do homem que não sabe e não conhece a lei, não conhece os seus direitos, não conhece os seus deveres, coitado dele, porque ele perecerá 2 vezes, né? Por fazer a escolha errada e por não conhecer. Todos nós temos a obrigação de conhecer, todos nós temos a obrigação de estarmos atentos, porque nós é que temos que fazer a escolha. Deus não escolhe por você. Deus não escolhe, não existe um profeta que escolhe por você, é somente você. Foi dado aqui a Israel o direito à escolha. E se Israel prospera hoje é porque ele escolheu o lado correto de cumprir com as suas obrigações. Se Israel falha hoje é porque ele escolheu não cumprir com as suas obrigações. Bênçãos e maldições caminham juntas. A escolha é tua. O que você escolhe hoje? O que Israel está escolhendo hoje? Né? Israel está lá, no meio de inimigos, mas continua prosperando, continua caminhando e vencendo. Deus tem entregue os maiores inimigos da atualidade nas mãos de Israel. E é algo incrível. Você pode pesquisar mais sobre isso, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e como Israel tem prosperado. Por quê? Israel fez uma escolha. Israel está na terra,
que foi prometida, né? É. Uma promessa milenar. O deserto está produzindo. O deserto produz leite e mel, né? Israel prospera. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas com essa palavra, a nossa programação continua. Fique aqui nesta mesma tela e você vai acompanhar agora uma cerimônia especialíssima, que é a cerimônia do recebimento do Shabat, o dia sagrado para o povo judeu. E amanhã, sábado, você vai acompanhar aqui o restante, né, os demais itens, os demais temas que estão nessa porção: a alimentação kasher, a kashrut, né, o cuidado com a terra, entre outros temas. Os macerotes. Né, entre outros temas que serão discutidos nesse canal. Os dízimos. Quer se livrar de um grande problema na sua vida? Quer se livrar de uma doença? Quer se livrar de uma maldição? Os dízimos podem ajudar você a sair de uma grande enrascada. E você vai entender como isso funciona. Ah, é papo de dar dinheiro para... Não. Venha compreender o dízimo segundo a visão judaica, tá bom? Fique aí. Acompanhe agora o nosso Kabbalat Shabbat.